Olá, amigos, a paz. Novamente eu estou aqui com vocês, amparado na palavra de Deus, para conversar um pouquinho sobre ansiedade. Novamente sobre esse assunto. É um assunto muito delicado e um assunto que está muito em voga atualmente. As pessoas estão cada dia mais ansiosas. A ansiedade vem tomando conta da humanidade. E isso tem trazido uma série de consequências de enfermidades, principalmente paralisantes. A ansiedade tem paralisado nós, tem paralisado a sociedade, tem paralisado as pessoas com suas doenças, com suas implicações. Mas porque estamos sendo bombardeados por várias notícias negativas que têm influenciado diretamente no nosso psicológico. Sim, notícias que têm abalado o nosso psicológico e têm abalado a nossa alma. E eu queria falar agora sobre o prisma dos gatilhos e sempre, como é o objetivo desse canal, em pregar o Evangelho, tudo que eu falo aqui eu busco na palavra, porque a palavra tem resposta para todas as nossas aflições, para todas as nossas dúvidas. Pessoal, quando ligamos a televisão, somos bombardeados por notícias negativas que, de antemão, quando você ouve, parece que aquilo não está te fazendo mal. Mas são essas sucessivas notícias más que no final do dia mexem com o nosso emocional, mexem com o nosso psicológico. Com a pandemia, obviamente o mundo sofreu, abalou todo mundo. Não há quem não conheça uma pessoa que tenha pego Covid, se você mesmo não pegou Covid. Não há uma pessoa que não conheça alguém que faleceu, infelizmente, em decorrência dessa doença. Só que no auge da pandemia, você ligava a televisão e você só ouvia falar de Covid. Olha, tá matando tanto em tal país, morreram tantos hoje, morreram tantos essa semana, morreram tantos no país tal, tantos estão testando positivo, está aumentando, está piorando, está aumentando, está piorando. E como é que você acha que o nosso psicológico reage sobre isso? As televisões não tinham outras notícias para dar. Interessante, né? Era só sobre o Covid. Como se só o Covid matasse. Se você tem um parente médico, se você tem um parente que é da área da saúde, um enfermeiro, um auxiliar, alguém que trabalha diretamente com saúde, vai poder te responder. E basta você fazer uma pesquisa no Google. É público. Não é só o Covid que matou. Outras enfermidades têm ceifado vidas ao longo do século. A doença que mais mata no mundo são as doenças ligadas ao coração, ao sistema cardiovascular. Não é só o Covid. Outras enfermidades, infelizmente, também têm ceifado a vida de pessoas. Mas será que nós estamos preparados para ouvir tantas más notícias? A pessoa que trabalha no ambiente hospitalar, ela está acostumada com a enfermidade. Infelizmente, quem trabalha em hospital também observa a morte.
pessoa que trabalha numa delegacia, o delegado, o escrevente, o investigador, está acostumado com violência. O que chega no balcão de uma delegacia? Pessoa que foi assaltada, pessoa que foi roubada, que teve a casa violada. Só notícia ruim. E as pessoas que trabalham no necrotério? Nós precisamos de todos esses profissionais. A pessoa que trabalha no necrotério, a pessoa que trabalha no serviço funerário, nas funerárias, lidar o quê? Com morte. No entanto, essas pessoas escolheram essas profissões. Quando um médico escolheu ser médico, ele escolheu estudar para salvar vidas. Mas ele também sabe que nem sempre isso será possível. A pessoa que escolhe trabalhar na área criminal, numa delegacia e afins, sabe que só vai ver coisas ruins. O que eu quero dizer? Onde eu estou querendo chegar com isso? A maioria das pessoas não estão preparadas, não é o chamado delas, não é a profissão delas aquilo. E gera ansiedade. Pessoal, isso são gatilhos que nós podemos evitar. Nós podemos evitar, está nas nossas mãos. Aliás, o controle remoto da televisão está nas nossas mãos. Tem tantos outros programas. Eu nem vou falar dos evangélicos, dos programas que pregam a palavra tanto na TV aberta como na televisão paga. No YouTube, então, são vários pregadores de renome, pregadores abençoadíssimos, ungidos mesmos por Deus em pregar a palavra. Mas a gente não busca, a gente busca ouvir más notícias. E a gente pode evitar. Olha um telejornal para você ver. Ele vai começar com Covid, ele vai explorar a violência que houve na sua cidade, na sua região. Ele vai falar de uma doença que surgiu em tal lugar e está matando, está infectando as pessoas. Preste atenção, você tem o controle remoto na sua mão. Vai falar de desastres naturais, de tsunamis, de vulcões, de transbordamento de rios. E há 100 anos atrás, antes do advento da televisão, da internet, e até mesmo do rádio, será que essas coisas não aconteciam? As pessoas não ficavam doentes? As pessoas, não existia enfermidades como hoje? Claro que existia. Pensa naquela pessoa que morava num lugar isolado, no Brasil rural, porque o Brasil do começo do século passado era um Brasil rural, onde não se tinha energia elétrica. Sim, tinha os problemas. A falta, a escassez da energia, tudo. Mas o meu foco aqui é com a ansiedade. Essas pessoas não sabiam que houve um tsunami do outro lado do mundo e matou tantas pessoas. Não tinha nem como saber. De um desastre da natureza, de um vulcão que entrou em erupção e matou tantos. De endemias locais, para não chegar em pandemia, de endemias locais com doenças locais que mataram várias pessoas. As pessoas não tinham condição de saber. A ansiedade é uma doença moderna. Porque talvez nós mesmos estamos apertando esses gatilhos e nos alimentando diariamente de notícias más. Como você quer que o teu psicológico
esteja no final do dia, esteja no final da semana. Só notícia ruim. Só coisa ruim. Ah, então você está dizendo para mim ser um alienado, para mim não ouvir mais notícia? Não, não é assim. Afinal de contas, no mundo moderno, você sabe, é difícil ser um alienado. Não tem só a televisão. Tem internet. Acesse 2, 3 sites. Abra as notícias que realmente possuem relevância para a sua profissão, para a sua vida. Não precisa abrir notícia de quantos morreram em tal lugar, de quantos estão morrendo. Isso vai gerar ansiedade. Você pode mudar essa situação? Não, mas essa situação tem mudado você. Tem deprimido você. Tem deixado você ansioso, com medo de sair de casa, com medo de viver. Tem te aprisionado na tua casa, no teu quarto. Pessoal, pensa nisso. Tem programas de televisão que só exploram a violência. Meu Deus, se a gente só assistir isso, não tem como você não ficar com medo. É óbvio, você não vai mais querer sair de casa. Você vai ficar com medo de ser assaltado no elevador do teu prédio. Você vai ter medo de ser assaltado e levar o lixo. Pessoal, todo mundo sabe da violência. Todo mundo sabe dos cuidados que tem que tomar. É óbvio. Você sabe os cuidados. Mas até que ponto nós temos que ficar caçando esse tipo de notícia? Até que ponto isso é benéfico para nós? Eu dei essa pequena introdução, que já vai em 12 minutos, e eu tenho que acelerar para o vídeo não ficar longo, para você entender que nós temos a escolha. E aqui eu vou parar na palavra de Deus. Já vou começar com a primeira de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Olha que lindo que Deus nos diz. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em vez de você ficar olhando programas de violência, ficar caçando quantos morreram de doença A, de doença B, de doença C, onde teve tsunami, onde teve furacão, onde é mais violento, quantos estão morrendo, lance sobre ele a sua ansiedade. É ele que tem cuidado de você. Busca a Deus, conversa com ele. Ao invés de estar vendo esses programas, ora. Vai ver uma pregação. A internet está cheia de pregadores de renome e pessoas realmente ungidas por Deus. Continuando. 8. Sede sóbrios. A ansiedade tira a nossa sobriedade. O que é sobriedade? É estar pleno. Não estar sob a influência de nada. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele não é seu amigo. O diabo não é seu amigo. Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é leão, ele brama como leão. Sede sóbrio, vigia. O que está por trás de tanta notícia ruim? Coisa boa? Ah, mas eu preciso ficar informado. Será que você precisa ficar informado tanto assim? Do tsunami que teve em tal lugar, do vulcão, de quantos estão morrendo, de uma nova enfermidade que foi descoberta numa ilha tal. Você precisa disso? Mas você já sabe. Continuando aqui, 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todo mundo tem aflição. Todo mundo tem aflição. Mas busca a Deus. Lança sobre ele a sua ansiedade. Olha aqui,
Continuando a nossa leitura. Eu amo Marcos 6:25. Marcos 6:25 é como se fosse uma injeção de ânimo, uma vitamina para mim. No meio de tanta notícia ruim, olha aqui. Marcos 6:25. Medita nessa palavra. Não termina o vídeo sem buscar a Deus. Não termina o vídeo sem não abrir a Bíblia. Pode não ser agora, mas numa hora mais adequada. Pega todos esses versículos que eu falo nos vídeos e vai estudar. Deus vai te revelar muito mais do que eu falei aqui. Olha lá, Mateus 6:25. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Eu preciso ter a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa. Eu preciso trabalhar, eu preciso me matar. Claro, nós precisamos trabalhar. Afinal de contas, sem a nossa remuneração, sem o nosso salário, a gente não paga luz, não paga internet. Mas será que a gente precisa trabalhar para ter coisas para os outros verem ou para as nossas necessidades? Olhai as aves do céu, 26, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Você se preocupa tanto, você vê tanta notícia, você abre aí a internet, 7 alimentos que causam câncer, 7 alimentos que curam o câncer, 7 alimentos que crescem o cabelo, 7 alimentos que não deixam o cabelo crescer. Não é assim a internet? 10 coisas, 7 coisas, 3 coisas. Aquilo é para te segurar. Resolve alguma coisa? Qual de vocês, nós, né? Com todos os nossos cuidados, podemos acrescentar 1 centímetro à nossa estatura? Nada, né? Nenhum. E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo, nem mesmo Salomão, o homem mais próspero da Bíblia, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Trabalho, mais fé. Tenha fé. Deus te ajuda, Deus te mostra, Deus te dá ideias. Deus te prospera. Tenha fé racional. Busque a Deus. Não deixe de trabalhar, mas não se mata para ter coisas, para aparecer. Porque naturalmente teu pai não deixa te faltar. Davi disse, fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Quem busca a Deus não passa necessidade. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizer que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Todas essas coisas não é só o povo de Deus que busca. Todo mundo busca. Todo mundo busca. Seja crente em Deus, seja ateu, seja da religião A, B, C ou Deus, todo mundo busca isso. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Ou você acha que Deus não sabe que você precisa se vestir, que você precisa comer, que você precisa ter um teto? Deus não sabe disso. Deus tem prazer em ver você passar necessidade. Não. Deus sabe que você precisa ter saúde. Mas olha o 33. O 33 é a chave. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busca Deus primeiro.
Não estou falando para você faltar o trabalho. Quando eu digo buscar Deus primeiro, chegou em casa, pronto, já liguei a televisão. Morreram tantos da doença tal. Ai, vai esfriar demais, vai esquentar demais, vai chover demais, vai ter uma seca. Ai, olha, no continente tal está acontecendo isso. Olha, foi descoberta mais uma doença. Está matando tantas... Para, busca o reino de Deus primeiro. Vai ler a Bíblia. Quantos versículos eu falo em cada uma das minhas mensagens, que você podia abrir a Bíblia e estudar e meditar sobre eles. Com certeza Deus falará com você. E vai refrigerar a tua alma. Como é que você acha que você vai estar após uma leitura bíblica, após um estudo bíblico? Como você acha que você vai estar? Você vai estar em paz. Depois de uma oração, como você vai estar em paz? Você não vai estar ansioso, porque você buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o 34, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ué, cada dia acontece uma coisa. É normal isso. Cada dia tem o seu mal, cada dia tem as suas adversidades. Cada dia temos que resolver problemas. E adianta você ficar aflito pelo dia de amanhã? Não, o dia de amanhã vai acontecer, ele vai chegar. E se Deus estiver no controle da sua vida, ele vai te ajudar a resolver os problemas. Salmo 23, todo mundo ama. Todo mundo tem quase que decorado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De novo eu pergunto, o Senhor é pastor das suas ovelhas. Você está no aprisco do Senhor? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, se o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, por consequência dele ser o seu pastor, você tem buscado ele, tem buscado o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar? Ou você tem buscado as coisas do mundo? Se saciado de pecados e embaraços? Aí você não pode dizer que ele é seu pastor. Você não ouve a voz dele. Ele diz para você não pecar, você peca. Ele fala para você não ficar em embaraços, você fica. Como é que ele pode não deixar te faltar algo? Você não é o pastor dele, você não é a ovelha dele, você não está no aprisco dele. Quer deixar de ser ansioso? Muda os gatilhos, comece a estudar a palavra. Eu já disse aqui, não é muito por dia não, é um capítulo, lê um capítulo, ora. Salmo 56. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O ansioso, quando ele está com medo, ele não confia em Deus. Ele pode dizer que confia em Deus, mas o ansioso ele confia na tranca, no remédio, ele confia em coisas externas, não em Deus. Lembra lá em Mateus 6? Quem de nós, com os nossos cuidados, podemos acrescentar algo em nossa vida? O que adianta a tua ansiedade? Não vai resolver em nada. Muda os gatilhos, busca em Deus. Quando estiver com medo, confia nele. Eu termino aqui, porque já vai longo demais esse vídeo, com o Salmo 86. Eu peço a você encarecidamente, leia, medite, estude o Salmo 86. É um salmo lindíssimo, que nos sustenta nas horas ruins. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Ele te ouve. Guarda a minha alma, pois sou santo, sou separado dos pecados. Ó Deus, salva o teu servo que em ti confia.
Gente, a Bíblia é para o servo, a Bíblia é para o filho, a Bíblia, a palavra de Deus, são para as ovelhas. Seja ovelha do aprisco de Deus. Guarda a minha alma, pois sou santo. Santo eu já expliquei, separado do mundo, separado dos pecados, dos embaraços. Não tem como não vivermos no mundo, mas tem como não participarmos dos pecados e embaraços do mundo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Nem todos podem dizer, ó Deus meu. Ele é seu Deus? Você busca cumprir o que ele diz na palavra? Pense nisso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. De novo, ele alegra a alma do servo dele. Ele alegra a alma da ovelha do pasto dele. Escolha, você está de fora do pasto de Deus. Você está de fora do rei. Como é que essa oração pode te servir? Não tem como. Um exemplo banal. Tem o vizinho e o filho do vizinho. O filho do vizinho dá presentes, dá brinquedos para o filho dele. O pai do vizinho dá brinquedos para o filho dele. Não tem como o meu filho reivindicar brinquedo, porque aquele homem não é o pai dele. Não há como ele reivindicar amor, conforto, carinho, casa, estudo, saúde para aquele homem. Aquele homem não é pai do meu filho. Aquele homem é pai do filho dele. A Bíblia diz, nós sendo maus, a Bíblia nos chama de maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso pai. Então aquele pai busca dar o melhor ao filho dele, não ao meu. Quem busca dar melhor ao meu filho sou eu, a minha esposa. Então não há como você se confundir. Você quer boas coisas do teu pai? Teu pai é Deus. Busca ele. More no aprisco dele. 7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Ele responde. Ele responde. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Você nunca olhou para Deus, você nunca quis Deus, mas ele vai te responder quando você orar com sinceridade, com o coração aberto e dizer, Senhor, nunca te procurei, nunca quis fazer a tua vontade, sempre quis fazer a minha vontade, sempre me achei o tal, competente, mas hoje eu me rendo a ti, e ele vai te responder. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Quem tem obras como o Criador do universo e da vida? Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Como isso pode acontecer? Buscando a Deus e andando na palavra de Deus. Evite os gatilhos emocionais que destroem a tua alma e o teu psicológico. Busca a Deus. Deus não destrói ninguém. Deus não quer o mal de ninguém. Só quer o seu bem. É Ele que te traz paz. É Ele que te traz paz. 1 de Pedro 5:6, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não estejam inquietos, como está lá em Filipenses. Busquem a Deus. Evitem os gatilhos emocionais negativos que estão por aí. E você poderá experimentar o melhor de Deus na tua vida. Amém.